Alemanha, 1927. Um professor de 40 anos publica um livro que quase ninguém consegue entender à primeira leitura. As frases são longas, o vocabulário é inventado, a argumentação se contrapõe de maneiras que parecem deliberadas e desconcertantes. O livro chama-se Ser e Tempo e se tornará uma das obras filosóficas mais influentes do século XX. O nome do professor é Martin Heidegger. Ele leciona na Universidade de Marburg. É conhecido entre seus alunos como um palestrante magnético, até hipnótico. Alguém que consegue pegar uma questão que os filósofos vêm ignorando há 2000 anos e torná-la urgente, viva, impossível de descartar. A pergunta que ele faz é a mais simples e mais negligenciada de toda a filosofia da filosofia. Não se trata de o que é conhecimento, nem de o que é justiça, nem de o que é beleza, mas de algo anterior a todas essas questões. Algo tão fundamental que a maioria das pessoas jamais pensa em questionar. O que significa ser? Não se trata do que significa ser uma pessoa, uma cadeira ou um número, mas sim do que significa existir. Qual é a natureza da própria existência, em contraposição à natureza das coisas específicas que existem? O que é o ser, com S maiúsculo? Antes de começarmos a dividi-lo em categorias e tipos, essa questão havia sido central para a filosofia dos antigos gregos. Aristóteles a havia formulado. Platão a havia debruçado sobre os seus contornos. Mas, após o período medieval, a filosofia ocidental abandonou em grande parte a questão do ser, em favor de questões sobre o conhecimento, sobre a ciência, sobre como a mente humana se relaciona com o mundo externo. Heidegger queria retornar a esse ponto. Queria retomar a questão desde o princípio, não como um exercício acadêmico, mas como uma investigação genuína sobre a estrutura da experiência humana. O que ele descobriu, ou acreditou ter descoberto, mudaria a filosofia para sempre. Também o envolveria no pior escândalo intelectual do século XX, um escândalo que ainda não foi totalmente resolvido, e não dá sinais de que será resolvido em breve. Esta é a história de um homem que enxergou algo profundo sobre a existência humana e o expressou em uma das obras mais complexas da história da filosofia. Um homem cujas ideias iluminaram as estruturas mais profundas de como vivemos no mundo. E um homem cujo fracasso moral foi tão completo e tão devastador que força cada leitor de sua obra a confrontar uma questão que a filosofia jamais respondeu completamente. Podem grandes ideias surgir de uma pessoa terrível? E se sim, o que fazemos com elas? O menino católico de Meßkirch. Martin Heidegger nasceu em 1889 em Meßkirch, uma pequena cidade na região da Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha. Sua família era católica, de classe trabalhadora e profundamente enraizada na comunidade local. Seu pai era sacristão na igreja local. A igreja, a comunidade, a paisagem da Floresta Negra, a sensação de estar inserido em um lugar com raízes profundas e longa história. Tudo isso seria importante para Heidegger pelo resto de sua vida e moldaria sua filosofia de maneiras tanto produtivas quanto perturbadoras. Ele era um aluno brilhante. A igreja local financiou seus estudos, esperando que ele eventualmente se tornasse sacerdote. Estudou teologia e filosofia na Universidade de Freiburg. Sentiu-se atraído imediata e intensamente pela filosofia, particularmente pelas questões de lógica, significado e existência com as quais seus professores estavam lidando. O jovem Heidegger absorvia tudo. Lia Aristóteles com intensa atenção. Lia Edmund Husserl, o fundador da fenomenologia, um método filosófico que enfatizava a descrição cuidadosa da experiência tal como ela é vivida, antes de qualquer interpretação teórica. Lia Kierkegaard, que havia atacado a construção de sistemas abstratos de Hegel em favor da experiência concreta e angustiante do indivíduo.
lia Nietzsche, que havia declarado que os antigos valores estavam mortos e que a filosofia precisava recomeçar do zero. De tudo isso, algo estava se formando. Uma sensação de que a filosofia havia se desviado em algum ponto, de que havia perdido contato com algo essencial, de que todos os sistemas e teorias elaborados estavam falhando em abordar as questões mais fundamentais sobre o que realmente significa estar aqui, vivo, no mundo. Ele precisava de um novo começo. Ia tentar proporcionar um. O método fenomenológico. Antes de podermos entender o que Heidegger fez, precisamos entender o método que ele herdou de Husserl e transformou em algo próprio. A fenomenologia, tal como desenvolvida por Husserl, era um método de investigação filosófica que partia não de teorias sobre o que é a realidade, mas sim de uma atenção cuidadosa à forma como as coisas aparecem à consciência. Antes de perguntar o que é uma cadeira num sentido metafísico abstrato, o fenomenólogo pergunta: como é que uma cadeira se apresenta na experiência? Qual é a estrutura do encontro com uma cadeira? Que aspectos da aparência da cadeira são essenciais para que ela seja experienciada como uma cadeira? Isso parece simples, mas tem implicações radicais. Significa suspender todas as suposições e teorias que você traz para a experiência e prestar atenção à experiência em si com o máximo cuidado e honestidade possível. Significa não partir do que você acha que deveria ser verdade, com base em seus compromissos anteriores, mas sim do que está de fato se manifestando em sua experiência agora. A grande sacada de Husserl foi que a experiência tem uma estrutura. As coisas não nos aparecem simplesmente como dados brutos, indiferenciados. Elas aparecem como algo, como cadeiras, como árvores, como ameaçadoras, como belas, como úteis, como estranhas. Esse aparecer como algo não é algo que acrescentamos à experiência neutra. Faz parte da própria estrutura da experiência. A fenomenologia é a investigação paciente e rigorosa dessas estruturas. Heidegger pegou esse método e o transformou profundamente, enquanto Husserl estava interessado principalmente nas estruturas da consciência, em como um sujeito transcendental constitui sua experiência do mundo. Heidegger era cético em relação a toda a estrutura de sujeito e consciência. Ele pensava que partir de um sujeito que então se depara com um mundo já era um erro. Já era um pressuposto de que a fenomenologia deveria questionar em vez de adotar. Ele direcionou a fenomenologia para uma questão que Husserl não havia abordado completamente: a questão do ser daquele que tem experiências em primeiro lugar. Antes de se poder descrever como as coisas aparecem à consciência, é preciso haver um ser no mundo, encontrando coisas, tendo experiências. Qual é a estrutura desse ser? O que significa ser o tipo de coisa que tem um mundo? Essa mudança é decisiva. Ela desloca o centro de gravidade da consciência para a existência, do estudo de como as coisas aparecem a um sujeito, para o estudo do que significa ser o ser para quem as coisas aparecem. É essa mudança que torna a fenomenologia de Heidegger algo genuinamente novo, algo que vai além do que Husserl havia feito, mesmo utilizando o mesmo método básico. A dificuldade da escrita de Heidegger é, em parte, consequência dessa mudança. Ele tenta descrever estruturas tão fundamentais, tão próximas de nós, tão essenciais a tudo o que fazemos e experimentamos, que a linguagem comum, desenvolvida para descrever objetos, eventos e relações no mundo, não se adequa bem à tarefa. Ele inventa novas palavras. Usa palavras familiares de maneiras incomuns. Cria termos compostos que obrigam o leitor a diminuir o ritmo e a prestar atenção ao que está sendo dito. Tudo isso é frustrante. É também, pelo menos em intenção, filosoficamente motivado. Ser e tempo. Ser e tempo é um dos projetos filosóficos mais ambiciosos já empreendidos.
Heidegger propôs-se nada menos que a reiniciar a filosofia ocidental desde o princípio, questionando, com todo o rigor e atenção, a questão que havia sido esquecida: a questão do ser. O livro procede através de uma análise cuidadosa do que Heidegger chama de Dasein, uma palavra alemã que significa literalmente ser aí, e que ele usa como termo para a existência humana. Ele escolhe esse termo peculiar deliberadamente para evitar todas as pressuposições que acompanham palavras como sujeito, consciência, mente ou pessoa. Ele quer descrever a existência humana sem pressupor nenhuma teoria específica sobre o que ela é. O que ele descobre, por meio dessa análise cuidadosa, é que a existência humana possui uma estrutura peculiar. Estamos sempre inseridos em um mundo. Não existimos primeiro como meros sujeitos para depois nos depararmos com um mundo. Desde o princípio, somos lançados em uma situação, uma língua, uma cultura, um tempo, um conjunto de práticas e relações que não escolhemos e que moldam completamente a forma como vivenciamos qualquer coisa. Ele chama isso de lançamento. Somos lançados à existência sem sermos consultados sobre as condições dessa existência. Chegamos no meio de uma situação que já está em curso. A questão de quem somos não pode ser separada da questão de onde, quando e entre quem nos encontramos. Você não escolheu sua língua, sua cultura, o momento histórico do seu nascimento, a família em que nasceu, o corpo que habita. Tudo isso já estava presente quando você chegou. Não é algo incidental a quem você é. É o próprio alicerce de onde tudo o que você faz, pensa e sente emerge. Estamos sempre à frente de nós mesmos. A existência humana não é um estado estático, mas uma projeção contínua para a frente, em direção a possibilidades entre as quais estamos sempre escolhendo ou evitando. Estamos sempre nos tornando, sempre orientados para um futuro que ainda não é real. Heidegger chama isso de projeção. Existir como ser humano é estar sempre a caminho de algum lugar, ter uma orientação para o que ainda não é, viver em termos de possibilidades, e não apenas em termos do que é atualmente. E estamos sempre com os outros. Não existimos primeiro como indivíduos isolados, para depois entrarmos em contato com outras pessoas. Desde o início, nossa existência é compartilhada, entrelaçada com a dos outros, estruturada por relacionamentos e pelo que Heidegger chama de das Men, o eles. A compreensão coletiva anônima das coisas que molda nossa visão de mundo, antes mesmo de fazermos qualquer escolha individual a respeito dele. Essas três estruturas, o ser lançado, a projeção e o estar com os outros, não são características acidentais da existência humana. Elas constituem sua estrutura essencial. Para entender o que significa ser humano, é preciso compreender como essas três dimensões atuam sempre em conjunto, moldando constantemente o que vivenciamos e como vivenciamos. O livro nunca foi concluído. Heidegger publicou apenas as 2 primeiras partes do que fora planejado como uma obra muito maior. A terceira parte, que deveria mostrar como a análise do Dasein se conectava à questão mais ampla do ser em si, nunca foi publicada na forma que ele havia idealizado. Se isso ocorreu porque o projeto encontrou genuínas dificuldades filosóficas, ou porque a própria abordagem era inadequada para a questão que se propunha a responder, é um tema de debate contínuo. O que foi publicado foi mais do que suficiente para transformar a filosofia. O que não foi publicado tem sido objeto de especulação e interpretação desde então. Estar no mundo. A principal ideia da filosofia inicial de Heidegger é o que ele chama de ser no mundo. Isso soa como uma observação simples. É claro que estamos no mundo. Em que outro lugar estaríamos? Mas Heidegger quer dizer algo muito específico com isso, e entender claramente o que ele quer dizer exige perceber o quão diferente é essa visão do ser humano da imagem que dominou a filosofia ocidental desde Descartes.
A visão cartesiana é a de um sujeito, uma mente, encerrada em si mesma, recebendo informações do mundo externo através dos sentidos. A mente está dentro. O mundo está fora. O problema filosófico fundamental é explicar como o sujeito encerrado consegue ter conhecimento genuíno do mundo externo do qual está separado. Heidegger argumenta que essa visão é fundamentalmente errada e que está errada de uma forma que distorceu a filosofia por 300 anos. Não somos sujeitos encerrados em nós mesmos, fazendo contato com o mundo externo. Estamos sempre lá fora, no mundo, envolvidos com ele, engajados com ele, inseridos nele. A relação entre mente e mundo não é uma relação entre duas coisas separadas que precisam ser conectadas. É uma única estrutura unificada que só aparenta ser duas coisas separadas quando se adota uma visão teórica muito restrita da experiência. Pense em como você realmente experimenta um martelo. Quando você está usando um martelo, você não o experimenta como um objeto com propriedades. Você o experimenta como uma ferramenta que está à mão. Algo que amplia sua capacidade de ação. Que você usa sem pensar, que faz parte do fluxo da sua atividade. O martelo só se torna um objeto com propriedades quando quebra, ou quando você se distancia do seu uso, e o observa teoricamente. A maneira teórica, sujeito-objeto, de experimentar o martelo não é o modo primário de experiência. É um modo derivado, que emerge quando o fluxo normal do engajamento prático é interrompido. Essa inversão tem consequências enormes. Se a atividade prática, engajada e absorvente no mundo é primária, e a observação teórica distanciada é secundária e derivada, então a visão da existência humana, com a qual a maior parte da filosofia ocidental tem trabalhado, está invertida. Não somos, antes de tudo, sujeitos cognoscentes que depois agem no mundo. Somos, antes de tudo, agentes práticos, absortos em atividades e projetos, que ocasionalmente retornam a um modo teórico para fins específicos. Autenticidade e o ele-self. Um dos conceitos mais influentes de Heidegger é a distinção entre existência autêntica e inautêntica. Esses termos têm sido amplamente mal compreendidos, frequentemente entendidos como algo semelhante a ser genuíno versus ser falso em um sentido psicológico simplista. O que Heidegger quer dizer é mais específico e filosoficamente mais interessante. Ele argumenta que na maior parte do tempo, a maioria das pessoas vive no que ele chama de modo do homem das coisas, o eles. O eles não se refere a um grupo específico de pessoas. É o entendimento público anônimo que determina como as coisas são feitas, o que é aceitável, o que importa, qual a interpretação correta de qualquer situação. Quando dizemos não se faz isso, ou as coisas são assim, estamos falando na voz do eles. O eles é o consenso subjacente que molda nossa experiência antes mesmo de fazermos qualquer escolha individual. Viver segundo a vontade do eles é inautêntico, não por ser desonesto em qualquer sentido comum, mas porque envolve uma espécie de fuga da própria existência, uma tendência a deixar que o consenso público anônimo faça o trabalho de existir por você. Você se guia pelo que eles dizem, pelo que eles fazem, pelo que eles valorizam. Você evita confrontar sua própria existência como algo genuinamente seu, com suas próprias possibilidades, sua própria finitude, sua própria responsabilidade. O eles também é profundamente confortável. É reconfortante deixar que o consenso determine o que é bom, o que é certo, o que vale a pena fazer. O peso da identidade genuína, de ter que assumir as próprias escolhas e encarar a própria situação sem a segurança da convenção pública, é considerável. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, opta por não carregar esse peso. Heidegger não julga isso com severidade. Ele reconhece isso como uma característica estrutural da existência humana.
algo que surge inevitavelmente do fato de estarmos sempre com os outros e sempre inseridos em práticas e entendimentos compartilhados. A tendência à inautenticidade não é uma falha moral em um sentido simplista. É uma força constante à qual a identidade genuína deve resistir continuamente. A existência autêntica, por outro lado, envolve assumir a sua existência como sua. Envolve confrontar o fato de que você é um ser particular com possibilidades particulares, lançado em uma situação particular, caminhando para a sua própria morte, responsável pelo que você faz da situação em que se encontra. Não significa rejeitar o mundo ou as outras pessoas. Significa interagir com elas a partir de uma posição de genuína individualidade, em vez de por trás da máscara do eles. A autenticidade não significa fazer algo incomum ou espetacular. Você pode viver autenticamente fazendo coisas completamente comuns. A diferença não está no que você faz, mas em como você se relaciona com o que faz. Se você escolheu fazer isso, de alguma forma genuína, ou se está simplesmente fazendo porque é o que se espera. Essa distinção teve enorme influência, particularmente na filosofia existencialista. Sartre construiu grande parte de sua filosofia sobre uma transformação dos conceitos heideggerianos. A ideia de que a maioria das pessoas vive de má fé, negando sua própria liberdade e responsabilidade ao se esconder atrás de papéis e convenções sociais, deve muito à análise de Heidegger sobre o eu-eles. Estar a caminho da morte. O conceito em ser e tempo, que talvez tenha tido o impacto mais direto na forma como as pessoas realmente pensam sobre suas vidas, é o que Heidegger chama de ser para a morte. Para Heidegger, a morte não é primordialmente um evento biológico que ocorre no fim da vida. É uma característica estrutural da existência, presente desde o princípio. A existência humana é sempre finita, está sempre orientada para o seu próprio fim. O fato de eu ir morrer não é algo que me acontece no futuro. É algo que molda a minha existência agora, no presente, tornando cada escolha, cada momento, uma quantidade finita e irrecuperável. Na maioria das vezes, evitamos esse fato. O eles nos ajuda a evitá-lo. O consenso público anônimo envolve a morte com frases e rituais reconfortantes que a fazem parecer distante, controlada. Algo que acontece com os outros e sobre o qual não precisamos pensar muito diretamente. Mantemo-nos ocupados. Concentramo-nos no que precisa ser feito hoje. Falamos da morte em eufemismos que suavizam sua realidade. Mas Heidegger argumenta que a existência genuína e autêntica exige o confronto direto com a mortalidade. Quando você realmente encara o fato de que sua existência é finita, que a cada instante você caminha em direção ao seu próprio fim, esse confronto tem o poder de eliminar o eles, de fazer com que o consenso público anônimo pareça irrelevante e de fazê-lo voltar-se para si mesmo, para o que é genuinamente seu, para o que realmente importa para você, em vez do que você deveria importar. Ele não está argumentando que devemos ser obcecados pela morte ou infelizes por causa dela. Ele está argumentando que a consciência da finitude é o que torna possível viver com genuína seriedade, tratar nossa existência como algo real e significativo, em vez de algo indefinidamente disponível, ao qual sempre podemos recorrer mais tarde. Há uma maneira específica pela qual a morte é pessoal, diferente de tudo o mais. Podemos compartilhar a maioria das coisas, experiências, memórias, medos, alegrias, mas não podemos compartilhar o nosso próprio morrer. Quando morremos, ninguém morre em nosso lugar. Nenhuma quantidade de solidariedade ou amor altera a solidão fundamental desse evento final. E essa solidão, essa singularidade insubstituível da própria morte, é, para Heidegger, a chave para compreender a existência autêntica. Encará-la genuinamente é compreender a si mesmo como genuinamente individual,
como algo que não pode ser substituído ou substituído, como um ser particular cuja existência particular importa. A ansiedade que Heidegger descreve como o estado de espírito apropriado para confrontar a mortalidade não é o medo de um perigo específico. É uma inquietação mais profunda e abrangente, uma sensação da ausência de fundamento da existência, da maneira como nada nos garante segurança em última instância, da maneira como todas as estruturas familiares da vida cotidiana repousam sobre uma ausência, sobre o nada. Essa ansiedade, diferentemente do medo comum, não tem um objeto específico que possa ser removido para fazê-la desaparecer. Ela pertence à própria estrutura da existência. Os estoicos já haviam dito algo semelhante, assim como muitas tradições religiosas. Mas Heidegger conferiu-lhe uma precisão filosófica e uma conexão com sua análise mais ampla da existência humana que a tornou ainda mais convincente. Sua análise da morte influenciou não apenas a filosofia, mas também a psicologia, a literatura e o estudo de como as pessoas realmente reagem à sua própria mortalidade. Verdade, revelação e linguagem. Em sua filosofia posterior, após Ser e Tempo, o pensamento de Heidegger mudou significativamente. Ele passou a se concentrar menos no ser humano individual e em sua situação existencial, e mais no que chamou de história do ser. A maneira como o ser em si, o fundamento de toda a existência, se revela e se oculta em diferentes épocas históricas. Sua concepção de verdade também se transformou. A concepção filosófica tradicional de verdade é a da correspondência. Uma afirmação é verdadeira quando corresponde aos fatos. Heidegger argumentou que essa concepção de verdade depende de um sentido prévio e mais fundamental de verdade. A verdade como desvelamento, como a revelação daquilo que está presente. Ele usou a palavra grega aletheia, que geralmente é traduzida como verdade, mas que ele traduziu como desvelamento ou revelação. Antes que qualquer afirmação possa ser verdadeira ou falsa no sentido de correspondência, as coisas sobre as quais a afirmação trata devem já ter sido reveladas, devem já estar presentes de alguma forma. A verdade no sentido de correspondência depende dessa revelação prévia, que não é uma conquista humana, mas algo que acontece aos seres humanos e por meio deles. Na visão tardia de Heidegger, a linguagem não é uma ferramenta que os humanos usam para comunicar seus estados internos ou para descrever um mundo externo. A linguagem é a morada do ser. É o meio pelo qual o ser se revela. É por isso que a poesia é tão importante para o Heidegger da fase final. A poesia, particularmente a grande poesia, tem o poder de deixar o ser falar em toda a sua riqueza, de resistir à tendência da linguagem comum, de reduzir as coisas à sua utilidade ou às suas propriedades calculáveis. Ele se interessou particularmente pelo poeta alemão Friedrich Hölderlin, a quem lia como uma figura profética que vislumbrara o afastamento do divino do mundo moderno e o lamentara com uma honestidade que o discurso filosófico comum não conseguia igualar. A catástrofe. Em 1933, Heidegger filiou-se ao Partido Nazista. Foi eleito reitor da Universidade de Freiburg e proferiu um discurso inaugural, o Discurso do Reitor, repleto de retórica de renovação nacional, destino espiritual e grandeza alemã. Apoiou as políticas educacionais nazistas. Fez discursos em defesa de Hitler. Denunciou colegas cuja confiabilidade política era questionável. Apoiou a Gleichschaltung, a coordenação de todas as instituições alemãs sob controle nazista, de maneiras que prejudicaram diretamente as pessoas ao seu redor. Nesse período, ele também rompeu ou prejudicou gravemente sua relação com Edmund Husserl, o professor a quem devia sua formação filosófica, o homem que mais influenciou o desenvolvimento de seu pensamento. Husserl era judeu. Sob as novas leis, ele foi destituído de sua cátedra.
Heidegger nada fez para apoiá-lo. A dedicatória a Husserl, que constava nas primeiras edições de Ser e Tempo, foi removida das edições posteriores. Husserl morreu em 1938, tendo sido excluído da biblioteca da universidade em seus últimos anos pelas mesmas leis raciais que Heidegger nada fez para contestar. A questão de como explicar isso é uma das mais dolorosas e controversas da história da filosofia, e nunca foi totalmente resolvida. Alguns argumentam que o envolvimento de Heidegger foi breve e oportunista, um erro de cálculo político de alguém ingênuo em relação à política e que rapidamente caiu em si. Ele renunciou ao cargo de reitor depois de menos de um ano. Mais tarde, alegou ter se desiludido com os rumos do movimento. Sob essa perspectiva, a filosofia deve ser avaliada independentemente do fracasso biográfico. As ideias em Ser e Tempo são verdadeiras ou falsas, esclarecedoras ou equivocadas, independentemente do que seu autor tenha feito posteriormente. Outros argumentaram que a conexão entre filosofia e política é profunda e inextricável, que os conceitos de enraizamento, de condição de lançador, a crítica ao eles moderno anônimo, a ênfase no destino e na autenticidade, a hostilidade ao que Heidegger chamou de pensamento tecnológico. Todos esses elementos forneceram uma estrutura filosófica que era receptiva à ideologia fascista, mesmo que Heidegger não tenha se proposto a fornecê-la. A verdade provavelmente se encontra em algum ponto entre essas duas posições, mas a questão não pode ser descartada. Heidegger nunca reconheceu ou se desculpou completamente por seu envolvimento. Após a guerra, quando foi brevemente proibido de lecionar, ofereceu explicações que a maioria dos observadores considerou insuficientes. Ele pensava que poderia conduzir o movimento em uma direção melhor. Havia sido enganado. Tudo fora um erro. Ele nunca expressou remorso genuíno. Nunca abordou diretamente a questão do que havia acontecido com o povo judeu na Alemanha e em toda a Europa sob o regime que apoiara. Quando questionado, no final da vida, por que nunca reconhecera publicamente o que o regime nazista havia feito, não disse nada que satisfizesse quem estivesse prestando atenção. A publicação dos Cadernos Negros, seus diários filosóficos particulares das décadas de 1930 e 1940, complicou ainda mais as coisas. Esses cadernos contêm passagens de antissemitismo explícito, integradas às suas reflexões filosóficas, de maneiras que sugerem que o preconceito não era incidental, mas sim intrínseco ao próprio pensamento filosófico. A natureza precisa dessa conexão permanece controversa, mas os cadernos tornaram impossível tratar o fracasso político de Heidegger como um mero detalhe biográfico infeliz, sem relação com a filosofia. O que fica claro é o seguinte: um homem que construiu todo um sistema filosófico em torno do conceito de existência autêntica, em torno da exigência de assumir as próprias escolhas e encarar a própria situação sem fugir ou se esquivar, fez escolhas na década de 1930 que foram, sob qualquer ponto de vista, o oposto da autenticidade. Ele fugiu das implicações do que o regime que apoiava estava fazendo. Ele se esquivou da responsabilidade. Ele se escondeu atrás de racionalizações. Ele fez exatamente o que sua filosofia ensinava que um ser humano genuíno não deveria fazer. Filosofia após o fracasso. A questão de como lidar com a filosofia de Heidegger, dados os fatos biográficos e políticos, não tem uma resposta simples, e vale a pena ser honesto sobre isso em vez de fingir que o problema é mais simples do que realmente é. Suas ideias influenciaram alguns dos pensadores mais importantes do século XX em uma enorme variedade de posições. Existencialistas como Sartre e Merleau-Ponty, que se basearam em sua análise da existência, rejeitando completamente suas posições políticas. Filósofos hermenêuticos como Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, que desenvolveram suas ideias sobre linguagem e interpretação em importantes projetos filosóficos.
Pensadores desconstrutivistas, como Jacques Derrida, que se engajaram com os textos de Heidegger com profunda atenção crítica. Filósofos ambientalistas, que encontraram em sua crítica ao pensamento tecnológico recursos para repensar a relação humana com a natureza. E teólogos que utilizaram sua análise da existência e da finitude para repensar o significado da experiência religiosa. Todos esses pensadores encontraram em Heidegger algo verdadeiramente esclarecedor, algo que os ajudou a enxergar aspectos da existência humana com mais clareza. E todos eles tiveram que lidar, de maneiras diversas e com graus variados de dificuldade, com o fato de que a fonte dessas ideias esclarecedoras era um homem que havia apoiado um dos piores regimes da história da humanidade. Não existe fórmula filosófica que resolva isso. As ideias não se tornam falsas por causa de quem as defendeu. Mas a pessoa também não pode ser separada completamente da obra, especialmente quando a própria obra levanta questões sobre autenticidade, responsabilidade e o que significa ser dono da própria existência. Um filósofo que argumentou com tanta veemência em favor da individualidade genuína e da recusa da conformidade coletiva anônima, e que depois se conformou a um dos movimentos coletivos mais assassinos da história, apresenta um problema que não pode ser resolvido por nenhum princípio metodológico simples. O que podemos afirmar é o seguinte: a filosofia de Heidegger nos convida a prestar atenção, a enxergar a existência humana com mais clareza, a resistir às confortáveis suposições que nos permitem evitar o verdadeiro peso da nossa situação. Se levarmos essas exigências a sério e as aplicarmos ao seu próprio caso, não podemos ignorar o que ele fez. Nem podemos fingir que ignorá-las seja a opção filosoficamente aceitável. Tecnologia e o mundo moderno. Em seus trabalhos posteriores, após a guerra, Heidegger voltou-se cada vez mais para a questão da tecnologia, e o que ele escreveu tornou-se, se possível, ainda mais relevante a cada década que passa. Seu ensaio fundamental sobre o assunto chama-se A Questão da Tecnologia. E seu argumento central é que a tecnologia moderna não é simplesmente um conjunto de ferramentas ou técnicas que os humanos usam para atingir seus objetivos. É uma forma de revelar o mundo, um modo particular de revelação que transforma tudo o que toca no que ele chamou de reserva permanente. Recursos disponíveis para uso humano. Matéria-prima a ser processada, otimizada e utilizada. Um rio, visto através da perspectiva tecnológica da revelação, não é uma coisa com caráter próprio, com seu próprio fluxo e modo de ser. É uma fonte potencial de energia hidrelétrica. Uma floresta não é uma paisagem com vida e profundidade próprias. É madeira. Uma pessoa não é um indivíduo único e insubstituível. É capital humano, um recurso a ser empregado eficientemente em processos produtivos. Tudo, na perspectiva tecnológica da revelação, se transforma em inventário, em algo à espera de ser usado. Não se trata simplesmente de Heidegger sendo um romântico nostálgico de um passado pré-industrial. Ele está fazendo uma reflexão filosófica sobre como uma forma particular de ver o mundo, a forma tecnológica, tornou-se tão dominante que ameaça suplantar todas as outras. Quando tudo é visto como algo inexplorado, quando a única pergunta que nos ocorre sobre qualquer coisa é como ela pode ser usada, algo essencial sobre o mundo e sobre a experiência humana se perde. Ele não está argumentando contra a tecnologia em si. Ele reconhece que não está propondo um retorno às condições pré-industriais. O que ele argumenta é que o modo tecnológico de revelação alcançou uma espécie de totalidade, uma dominância que nos impede de experimentar o mundo de outras maneiras, de deixar as coisas se apresentarem em seus próprios termos, de permitir que o mundo se dirija a nós, em vez de sempre nos dirigirmos a ele com nossos propósitos e cálculos. Ele explica assim: a tecnologia moderna não se limita a usar os recursos naturais. Ela os desafia. Exige que a natureza forneça sua energia em termos humanos,
de acordo com cronogramas humanos e em quantidades humanas. A barragem hidrelétrica não se limita a usar um rio. Ela organiza o rio como uma reserva permanente de energia. O agricultor que semeava o campo, que cuidava das estações e do solo, tinha uma relação com a terra que era responsiva, receptiva, moldada pelo que a terra era. A indústria agrícola moderna impõe desafios e exigências, extraindo o máximo rendimento por quaisquer meios disponíveis, tratando a terra como matéria-prima em vez de algo com características e necessidades próprias. Esta não é uma pequena observação sobre a agricultura. É a descrição de uma mudança fundamental na forma como os seres humanos se relacionam com tudo. E as consequências dessa mudança vão muito além dos danos ambientais, embora os incluam. Sua crítica à tecnologia antecipou muitas das preocupações que se tornaram centrais no pensamento contemporâneo. A redução dos seres humanos a meros pontos de dados, a transformação de todos os relacionamentos em transações, a maneira como as tecnologias digitais estão remodelando a atenção, o pensamento e a experiência do tempo. Ele não previu as tecnologias específicas. Descreveu a tendência subjacente que as produzia e os custos que essa tendência acarretaria. O fato de sua previsão ter se mostrado tão precisa é, ao mesmo tempo, reconfortante, pois significa que possuímos as ferramentas conceituais para compreender o que está acontecendo. Ou, alarmante, visto que já dispomos dessas ferramentas há 70 anos e a tendência apenas se intensificou. Arte e o poder de salvação. Contra o domínio esmagador do modo tecnológico de revelação, Heidegger apontou para a arte, particularmente a poesia, como um lugar onde o mundo ainda poderia ser revelado de forma diferente. Em seu ensaio A Origem da Obra de Arte, ele argumenta que a grande arte não se limita a representar ou imitar a realidade. Ela cria um mundo e revela a Terra. Por mundo, ele entende a rede de significados e sentidos dentro da qual as coisas se manifestam como relevantes. Por terra, ele entende o terreno resistente e auto-oculto que a obra de arte traz à luz, os materiais e as forças que a obra reúne e mantém em tensão. O templo grego, para usar seu famoso exemplo, não se limita a estar inserido na paisagem. Ele engloba a paisagem ao seu redor, estabelecendo um espaço no qual o mundo grego se torna visível, os deuses, a comunidade humana, o céu, o mar, a rocha. A obra de arte permite que o mundo se revele ao contrapô-la à terra, ao solo resistente e material do qual emerge. É por isso que a grande arte não é meramente decorativa ou divertida. Ela é, na visão de Heidegger, uma das maneiras pelas quais a verdade se manifesta, na qual as coisas são reveladas em seu ser, em vez de reduzidas à sua utilidade. Deparar-se com uma grande obra de arte com atenção genuína é experimentar um modo diferente de revelação, um que resiste ao achatamento tecnológico do mundo. O poeta alemão Friedrich Hölderlin foi a principal referência de Heidegger nesse contexto. Hölderlin havia escrito, no início da Era Moderna, sobre a fuga dos deuses, o afastamento do divino de um mundo cada vez mais governado pelo cálculo e pela utilidade. Heidegger interpretou isso não como mera melancolia romântica, mas como um diagnóstico filosófico genuíno. O reconhecimento de que algo essencial havia se perdido e que a tarefa do pensamento autêntico era lidar honestamente com essa perda, mantendo em aberto a questão do que poderia vir depois, em vez de fingir que a perda não havia ocorrido. Moradia e a questão do lar. Em suas palestras e ensaios posteriores, Heidegger retornou repetidamente à questão do habitar, do que significa estar em casa no mundo, ter uma relação genuína com o lugar, a comunidade e a história em que se encontra. Ele proferiu uma palestra intitulada Construindo, Habitando, Pensando, na qual argumentou que habitar genuinamente
não se resume a ter um lugar para morar. É um modo de ser no mundo, uma maneira de habitar a terra e o céu, de viver com os outros e entre as coisas, preservando seu caráter em vez de reduzi-las a recursos. Habitar autenticamente é deixar as coisas serem o que são. Preservar a quádrupla natureza da terra e do céu, dos mortais e das divindades, na maneira como você habita seu lugar no mundo. Isso soa abstrato, mas tem implicações concretas. Significa que a tendência moderna de desenraizar, de se realocar, de tratar os lugares como meros pontos intercambiáveis num mapa, em vez de lares com caráter e profundidade próprios, representa uma falha na habitação. Significa que a falta de lar que Heidegger diagnosticou como característica da vida moderna não é simplesmente um problema prático, mas filosófico. Uma incapacidade de compreender e praticar o tipo de relação com o lugar que a genuína existência humana exige. Suas reflexões sobre moradia e falta de lar tinham uma dimensão pessoal evidente. Ele cresceu em Meßkirch, manteve-se profundamente ligado à região da Floresta Negra ao longo da vida e compreendia seu próprio enraizamento naquela paisagem como filosoficamente significativo. Se esse apego pessoal enriqueceu ou distorceu seu pensamento filosófico, é uma questão que vale a pena investigar. A ênfase no enraizamento e no pertencimento que permeia sua obra possui tanto uma genuína profundidade filosófica quanto ressonâncias políticas perturbadoras, considerando aonde algumas de suas reflexões sobre o enraizamento e o destino alemães o levaram na década de 1930. A clareira. Talvez o conceito mais evocativo na filosofia tardia de Heidegger seja o que ele chama de Lichtung, a clareira. A imagem é a de uma clareira em uma floresta, um espaço onde as árvores se abriram, onde a luz pode entrar, onde as coisas podem se revelar. Heidegger usa essa imagem para descrever a condição humana em relação ao ser. Os seres humanos, em seu pensamento tardio, não são primariamente sujeitos que percebem objetos ou agentes que impõem sua vontade ao mundo. Eles são a clareira na qual o ser se revela. Somos a abertura, o espaço da aparição através do qual o mundo pode se manifestar. Esta é uma revisão significativa da visão tradicional dos seres humanos como senhores e possuidores da natureza, como sujeitos racionais cujo propósito é compreender e controlar o mundo. Para Heidegger, a existência humana genuína envolve uma espécie de receptividade, uma disposição para deixar as coisas se revelarem em vez de sempre determinar de antemão o que elas são e como devem ser usadas. O conceito de clareira também está ligado à sua compreensão do próprio pensamento. Para Heidegger, o pensamento genuíno não é a manipulação de conceitos ou a resolução de problemas. É uma espécie de permanência diante das questões, uma disposição para se manter na dificuldade de uma pergunta, em vez de se apressar em busca de uma resposta. Seus próprios escritos filosóficos tentam concretizar esse tipo de pensamento. Movem-se lentamente, circulam, recusam a segurança do sistema e da conclusão, permanecem em aberto. Isso o tornou um dos filósofos mais frustrantes de se ler, e também um dos mais gratificantes. A dificuldade não é arbitrária, é uma tentativa de fazer justiça à dificuldade das próprias questões. A influência. Poucos filósofos do século XX tiveram uma influência tão ampla ou profunda quanto Heidegger. Isso se deve, talvez em parte, à extrema dificuldade de sua escrita e ao escândalo que envolve sua biografia. O existencialismo, como movimento cultural, não teria existido na forma que assumiu sem Heidegger. A análise da má-fé por Sartre, a filosofia do corpo e da percepção de Merleau-Ponty, a análise da situação da mulher por Simone de Beauvoir. Todas essas obras se basearam substancialmente em conceitos e métodos heideggerianos. Sartre afirmou,
notoriamente, que não era um existencialista no sentido heideggeriano, mas a dívida era inegável. O próprio vocabulário da existência autêntica e inautêntica, do ser lançado em uma situação, da relação entre liberdade individual e facticidade, provinha de Heidegger. A hermenêutica, filosofia da interpretação, foi transformada pela percepção de Heidegger de que a compreensão não é um método que aplicamos de fora, mas o modo fundamental do nosso ser no mundo. A grande obra de Gadamer, Verdade e Método, é essencialmente um desenvolvimento dessa percepção heideggeriana, aplicada à interpretação de textos, arte e história. Gadamer argumentou que nunca interpretamos a partir de uma posição neutra, mas sempre a partir de dentro de uma tradição, uma situação histórica, um conjunto de pré-compreensões que tornam a interpretação possível em primeiro lugar. Esta é uma aplicação direta da análise heideggeriana do conceito de lançamento, à prática da leitura e da compreensão. A desconstrução, tal como praticada por Derrida, dialogava constante e intensamente com os textos de Heidegger. Derrida encontrou em Heidegger tanto um recurso quanto um alvo. Um pensador que havia genuinamente rompido com os pressupostos da filosofia ocidental, mas que, na visão de Derrida, permanecia demasiado apegado a certos desses pressupostos, particularmente ao pressuposto de que existe uma presença simples, subjacente à linguagem e à experiência, para os perceber com clareza. O projeto de desconstrução de Derrida pode ser compreendido, em parte, como uma tentativa de levar a crítica de Heidegger à metafísica ocidental, além do que o próprio Heidegger estava disposto a fazer. A filosofia ambiental encontrou na crítica de Heidegger ao pensamento tecnológico e em seu conceito de habitação importantes recursos para repensar a relação humana com o mundo natural. Sua insistência de que o modo tecnológico de revelar não é neutro, que transforma o que encontra e o faz a um custo, foi adotada por pensadores que buscam compreender a crise ambiental e suas raízes filosóficas. A teologia, tanto protestante quanto católica, dialogou profundamente com a análise de Heidegger sobre a existência, a finitude e o afastamento do divino. Rudolf Bultmann, Paul Tillich e, posteriormente, Jean-Luc Marion, todos se basearam em Heidegger para desenvolver seu próprio pensamento teológico. A questão do que significa existir em relação ao que transcende a existência, de como pensar o divino em uma época em que as categorias teológicas tradicionais perderam sua força, é uma questão que a análise de Heidegger sobre a existência e a finitude tornou renovada e complexa. Em todos esses campos e em muitos outros, Heidegger funcionou não como uma fonte de respostas, mas como uma fonte de perguntas. Um pensador cuja obra abalou pressupostos confortáveis e forçou as pessoas a refletirem com mais cuidado sobre os fundamentos de suas próprias disciplinas. Essa é talvez sua contribuição mais duradoura. Não os conceitos específicos, embora muitos deles tenham se mostrado notavelmente resistentes, mas a insistência de que os fundamentos importam, de que as perguntas subjacentes às perguntas são as que mais precisam ser feitas. As perguntas que permanecem. O que Heidegger nos legou, acima de tudo, foi um conjunto de perguntas que se recusam a desaparecer. O que significa existir autenticamente em um mundo que constantemente nos pressiona à conformidade e à distração? Como viver com genuína consciência da nossa própria finitude, em vez de nos ocuparmos com distrações que nos permitem evitar o peso da nossa mortalidade? Qual a relação entre a existência individual e a comunidade e tradição em que estamos inseridos? O que perdemos quando reduzimos o mundo a uma coleção de recursos disponíveis para uso humano? Como pensar a tecnologia de uma forma que não a celebre ingenuamente nem a rejeite simplesmente? Essas não são questões com respostas definitivas. São questões que exigem um engajamento contínuo, que devem ser feitas novamente em cada nova situação, que resistem ao tipo de conclusão
que nos permitiria parar de questioná-las. Isso é característico das verdadeiras questões filosóficas, e é uma das razões pelas quais a obra de Heidegger continua a gerar novas leituras e novos debates muito tempo depois de sua morte. Ele também nos deu uma nova maneira de compreender a relação entre filosofia e vida cotidiana, ao demonstrar que as estruturas básicas da existência humana, o ser lançado ao mundo, a projeção, o estar com os outros, o estar em relação à morte, não são abstrações metafísicas remotas, mas a própria essência da experiência diária. Ele tornou a filosofia ainda mais urgente. Esses não são apenas enigmas acadêmicos. Eles são a estrutura de cada momento de cada vida. O problema não resolvido. No entanto, o problema persiste e merece ser exposto claramente, em vez de ser amenizado. Um homem que dedicou sua carreira a argumentar que a existência autêntica exige assumir as próprias escolhas, confrontar a própria situação com honestidade e recusar a fuga para conformar a conformidade anônima, optou, em um momento crucial, por se alinhar a um movimento engajado na destruição sistemática de vidas humanas. Fê-lo com aparente entusiasmo. Utilizou a estrutura filosófica que havia desenvolvido para conferir a essa escolha um ar de profundidade e inevitabilidade. E quando a catástrofe resultante dessa escolha se tornou inegável, ele respondeu não com um confronto genuíno, mas com evasão, com revisões convenientes, com o próprio tipo de má-fé que sua filosofia deveria combater. Isso não torna sua filosofia falsa. Torna-a incompleta, de uma maneira específica e importante. Uma filosofia da existência autêntica que não conseguiu produzir existência autêntica em seu autor, no momento de máxima importância moral. É uma filosofia que tem um problema sério em algum ponto, mesmo que não possamos ter certeza absoluta de onde reside esse problema. Ler Heidegger bem significa lê-lo tendo isso em mente. Não se trata de descartar as ideias esclarecedoras por causa da falha biográfica, mas também de não tratar a filosofia como um mundo de ideias autossuficiente, a parte da vida em que foi desenvolvida e das escolhas que essa vida impôs. Tanto as ideias quanto a falha fazem parte do quadro completo. A filosofia que leva a existência a sério precisa levar a existência em sua totalidade a sério. De pé na clareira. Heidegger morreu em 1976, em Meßkirch, a cidade onde nascera 86 anos antes. Ele havia combinado de ser enterrado lá, no cemitério da cidade onde crescera, perto da igreja onde seu pai trabalhara como sacristão. O enraizamento sobre o qual ele refletira durante toda a sequenia da sua carreira filosófica era, no fim, bastante literal. Ele retornara, como sempre retornava, à Floresta Negra, a paisagem que fora o alicerce do seu pensamento desde o início. Ele deixou um legado de obras que ainda está sendo traduzido integralmente, ainda é debatido, ainda gera novas interpretações e novas contestações. A edição completa de suas obras soma mais de 100 volumes. A maioria deles ainda não foi traduzida para o inglês. O diálogo com seu pensamento mal começou. O que esse tipo de pensamento exige de nós, em sua melhor forma, é algo enganosamente simples e genuinamente difícil. Exige que prestemos atenção à nossa própria existência, não de forma abstrata, mas na textura concreta e específica de como realmente somos no mundo. Exige que resistamos à confortável deriva para a conformidade anônima, a tendência de deixar que eles façam o trabalho de existir por nós. Exige que encaremos nossa finitude honestamente, não com obsessão mórbida, mas com o tipo de atenção séria que a finitude genuína merece. Exige que pensemos sobre o que está se perdendo em um mundo governado inteiramente por cálculos tecnológicos e o que poderia ser preservado ou recuperado.
Essas são exigências que merecem ser levadas a sério, mesmo sabendo quem as está fazendo e o que fizeram. Há também uma questão mais ampla que Heidegger nos deixa, talvez mais importante do que qualquer um de seus conceitos ou análises específicos. Trata-se da questão de saber se o pensamento filosófico genuíno pode sobreviver às condições da modernidade. O ritmo acelerado, a distração, a redução de tudo à informação e à produtividade. A exigência de que todo pensamento produza resultados práticos imediatos. Heidegger acreditava que o pensamento, em seu sentido genuíno, requer um tipo de paciência e atenção que a modernidade está sistematicamente destruindo. A tradição filosófica da qual ele fazia parte, remontando aos gregos, entendia o pensamento como uma prática de reflexão sobre as questões, e não como uma técnica para gerar respostas. Em um mundo que valoriza apenas as respostas, e as valoriza apenas na medida em que podem ser geradas rapidamente e aplicadas imediatamente, esse tipo de pensamento está sempre sob pressão. Sua resposta foi desacelerar, insistir na dificuldade, escrever de maneiras que resistissem à fácil compreensão, pois a fácil compreensão, muitas vezes, é inimiga do entendimento genuíno. Isso o tornou um dos pensadores mais inacessíveis da história da filosofia. Também o tornou um dos mais sérios. Se a inacessibilidade é um preço que vale a pena pagar pela seriedade, é uma questão que cada leitor deve responder por si mesmo. A clareira ainda está lá. As coisas ainda aparecem nela, ainda pedem para serem vistas. A questão é se estamos prestando atenção suficiente para vê-las. Heidegger achava que essa era a única pergunta que valia a pena fazer. Ele pode ter tido razão sobre isso, mesmo que ele estivesse errado em quase todo o resto.